Pronto, tá gravando. Tá dando para ver o slide? Beleza. Deixa eu só colocar a tela cheia aqui. Pronto. Então, vamos começar. A gente viu esses 4 modelos atômicos, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, a gente viu os modelos, os primeiros modelos atômicos, né? Começando com o de Dalton. Já? O modelo de Dalton disse que o átomo era composto de uma bola maciça e indivisível, certo? Sem cargas. Mas bateu no muro que dizia como é que explicava a carga de alguns elementos, né? Alguns elementos você dizia que tinha carga elétrica, como dizia a eletricidade. Lembrando que isso aqui é mais ou menos 1760, no início do século XIX. Então, Thomson veio e explicou um pouquinho sobre a eletricidade de alguns materiais, ok? Então, ele viu que o átomo ainda era uma bola preenchida aqui, mas você tinha cargas espalhadas aqui, certo? Cargas negativas e outras positivas. Bola de bilhar, e aqui é a pudim de passas. Só que Rutherford viu que o átomo tinha um núcleo. Você tinha um espaço vazio aqui, né? E você tinha as cargas negativas, você tinha carga positiva no núcleo, e as cargas negativas arrodeando o núcleo aqui, certo? E você tinha um vazio entre os espaços aqui, certo? Mas ele barrou no seguinte procedimento, que se você tinha carga positiva no núcleo e carga negativa aqui, essas cargas seriam atraídas. Então, o núcleo, uma hora, ia atrair todas as cargas negativas, ia ficar tudo, o átomo ia ficar tudo concentrado no núcleo assim, você não existiria átomo, né? Certo? Deixa eu admitir o pessoal aqui, Yasmin, Fernanda. O modelo de Bohr, deixa eu voltar aqui, o modelo de Bohr é bem parecido com o do Rutherford. Só que o modelo de Bohr tem um núcleo, mas ele viu que a eletrosfera era dividida em camadas. E ele viu que as camadas da eletrosfera, no máximo 7. Certo? Então, você tem aqui uma bola maciça indivisível, você tem aqui o pudim de passas com cargas positivas e negativas espalhadas num bloco de uma determinada massa aqui. No modelo de Rutherford, ele colocou um núcleo com cargas positivas dentro e as cargas negativas arrodeando aqui, ó, numa camada só. E o modelo de Bohr, você tinha carga positiva aqui e você tinha as cargas negativas arrodeando, mas em diferentes camadas ou níveis de energia. Ou seja, a gente vai ver os níveis de energia mais um pouquinho na frente, quando a gente for ver configuração eletrônica. Certo? Então, a única diferença desses dois aqui é que você teria a eletrosfera, que é essa parte que tem os elétrons, as cargas negativas, em várias camadas, mas no máximo 7. Certo? É o modelo de Bohr. Aí, em 1932, alguém descobriu um núcleo. Certo? Deixa eu passar aqui o slide. Alguém descobriu um núcleo. Então, o núcleo você tem outra partícula chamada nêutron. Certo? Vamos dizer aqui que os vermelhos são os prótons, certo? As cargas positivas, desculpa. Uns elementos que seguram esses prótons aqui, que passou a se chamar de nêutrons, e as cargas negativas arrodeando o núcleo aqui. Então, as cargas positivas a gente chama de prótons, vocês já sabem, né? É a parte positiva do átomo. A parte neutra, que não tem carga, eles seguram os prótons, são os nêutrons. E os elétrons, a parte negativa do átomo, estão arrodeando aqui, girando na eletrosfera. Certo? Então, a função do nêutron é segurar os prótons. Por quê? Porque a gente sabe, que é bem sabido, sabia-se na época, pela teoria da eletricidade, que elementos com cargas iguais, eles se repelem. Ou seja, positivo com positivo, eles se repelem. Certo? Se afastam, vamos chamar assim. E cargas de sinais contrários, eles se atraem. Ou seja, você colocar um próton e um elétron, eles vão se atrair. Certo? Se você colocar 2 prótons juntos, eles vão se repelir, vão se afastar um do outro. Se você colocar 2 elétrons, eles vão se afastar também.
Por exemplo, se esse núcleo fosse composto só de cargas positivas, essas cargas seriam repelidas uma com a outra. Então você começaria a expulsar prótons aqui. Então chegaria uma hora que você ficaria sem nada. Então o núcleo seria instável. Então você tem que ter outra partícula aqui que segure essas positivas, essas partículas positivas, os prótons. Quem é que segura? Os nêutrons. Certo? Vamos dizer que os nêutrons são esses azuis aqui. Certo? Esses vermelhinhos são os prótons e os elétrons aqui girando em várias camadas, no máximo 7. Vocês viram configuração eletrônica ano passado, a gente vai rever esse ano. Ok? Então, cada camada tem um nível de energia e comporta um número máximo de elétrons. Ok? Então, o que a gente tem por átomo, hoje, é isso aí. Um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo é composto de duas partículas, prótons e nêutrons. Prótons de carga positiva, nêutrons sem carga. Certo? Por isso chama nêutrons sem carga. E na eletrosfera, só os elétrons girando aqui ao redor do núcleo. Cargas negativas. Ok? Deixa eu ver se alguém tem uma pergunta aqui. Então, isso aqui, a partir de 1932, certo? Vai fazer quase 100 anos aí, mais de 80 anos, que se entende que o átomo é assim. Ainda é muito mistério, certo, gente? Um átomo, ok? Tem muito mistério envolvido aqui. A química quântica diz que tem outros elementos aqui menores que o elétron. Isso aqui não está em escala, certo? A gente vai ver daqui a pouco no outro slide que a escala é bem diferente. O seu elétron, por exemplo, é cerca de 1000 vezes menor do que o próton do nêutron. É uma coisa muito pequena. Se o átomo é muito pequeno, minúsculo não, muito pequeno, o elétron ainda é menor ainda. Se você tem, por exemplo, o próton, a massa do elétron é 1000 vezes menor. Certo? A gente vai ver já no outro slide. Então tem muito ainda de mistério ainda nessa parte de atomística. Né? Principalmente no núcleo aqui. Ó. Só tem essas partículas. Diz a química quântica, a mecânica quântica, que não. Ou seja, viagem no tempo. Certo? A teoria é baseada nessa partícula quântum dentro do átomo, mas ainda é uma teoria ainda. Okay? A gente não vai se ater muito, porque ainda é uma teoria, e algumas pessoas estudam, outros dizem que não existe, então a gente vai ficar no átomo como sendo prótons, nêutrons no núcleo, elétrons na eletrosfera. Ok? Mas, professor, só existem esses 4 modelos de átomo? Deixa eu voltar aqui. Só existem esses 4? Não, preste atenção. Certo? Esses 4 foram os primeiros. Claro que os primeiros foram lá no Egito, na Grécia Antiga, né? Sei lá, 200, 600 anos antes de Cristo. Então, isso aqui passou por 2000 anos, até Dalton chegar no modelo dele, Thomson passar para outro modelo, Rutherford e Bohr. Existem mais outros modelos. Existe o modelo de Schrödinger, existe o modelo de Heisenberg, existe o modelo de Summerfield, mas todos a partir disso aqui. Ó. O modelo, se eu não me engano, de Summerfield diz que os elétrons não giram em órbitas circulares. As órbitas dos elétrons ao redor do núcleo é elipse, uma forma elíptica, certo? É como se fosse mais ou menos assim, ó, certo? Então, os modelos variam um pouco, certo? Mas tudo a partir da carga do modelo de Bohr. Então, existem vários modelos. O primeiro que teve carga foi o modelo de Thomson, certo? O primeiro a ter carga elétrica foi o modelo de Thomson. A partir desse, todos têm carga elétrica. Então, não parou no modelo de Bohr. Certo? Até da parte da química quântica tem os outros modelos, né? Certo? Então, existem vários outros modelos. Eu disse para vocês 3, Schrödinger, Summerfield e Heisenberg. Né? Existem outros modelos, mas todos a partir dessa ideia aqui de núcleo e eletrosfera. Certo? Então, essa aqui é uma foto real do átomo de hidrogênio. Ok? Então, foi tirado mais ou menos em 2012, eu acho, 2012 e 2011. Então, foi publicado. Isso é um átomo real de hidrogênio. O hidrogênio, como a gente sabe, só tem um próton e um elétron. Certo? Então, isso aqui foi no microscópio quântico. Ele colocou luz, aí teve que expulsar o elétron para tirar foto, alguma coisa assim, certo? Então, aqui, mais ou menos, é o núcleo do átomo. Você tem aqui as forças de interação, você tem a parte de cargas, o campo magnético, o campo elétrico, certo? A gente vai ver mais na frente. Ok? Então, você tem um núcleo aqui, então, isso aqui é um átomo real de hidrogênio. É um dos menores átomos que tem. Talvez seja o menor, porque só tem 2 partículas, um próton e um elétron. Certo? Isso aqui é uma imagem real. Extremamente interessante. Ok? Então, a estrutura atômica básica. Deixa eu só abrir o chat aqui, ver se alguém tem alguma pergunta. Rutherford foi o primeiro a descobrir a eletrosfera, foi mesmo. Foi o primeiro a descobrir a eletrosfera, certo? E a eletrosfera, você sabe que é um campo, uma zona que gira ao redor do núcleo, certo? E foi o primeiro a ver que átomos existem vazios no átomo, ok? Se você olhar aqui,
Aqui você tem ainda uma parte maciça ainda e as partículas dentro dessa parte maciça. Rutherford não, você tem um núcleo e um imenso espaço vazio entre o núcleo e a eletrosfera. Então foi o primeiro a ver vazios no átomo. Certo? Primeiro a ver vazios. Esses dois ainda eram maciços. Ó. O primeiro a ver vazio foi isso aqui. Ok? Entre um paciente e outro, eu estou passando um pano para você. Eu estou tão paranoico pelo fato de que a gente tem família, né? Então a estrutura atômica básica está aqui o núcleo, com duas partículas, próton e nêutron. E a eletrosfera, você tem uma região em que os elétrons giram ao redor do núcleo. Certo? É um sistema planetário, né? Se você vê isso aqui, é como se fosse o Sol e os planetas girando. Por isso que o modelo de Rutherford ficou conhecido como sistema planetário. Porque o núcleo é como se fosse o Sol e você tem os planetas, que são os elétrons, girando ao redor dele. Certo? É bem parecido, a analogia é bem interessante. Certo? E ela economiza muito. Na estrutura atômica básica, só para vocês verem, você vê um núcleo com duas partículas, prótons e nêutrons. Prótons, carga positiva, e nêutron, carga negativa? Não. Nêutron é sem carga, carga neutra. Cuidado com isso aqui. Prótons é carga positiva. A carga negativa são os elétrons. Certo? Os nêutrons é carga neutra. Carga negativa não, carga neutra. Não tem carga. Certo? Então você tem a carga positiva e os elementos que não têm carga justamente para segurar esses prótons aqui, ó, fazer estabilidade no núcleo. Então o núcleo localiza-se no centro do átomo e é uma região compacta, maciça e muito densa, embora não seja indivisível. A gente vai ver nas próximas aulas, tomara que essa quarentena dure no máximo até a próxima semana, certo? Para a gente voltar e a gente discutir bastante sobre o núcleo aqui, a teoria nuclear, a física, a química nuclear, extremamente interessante. A gente vai ver, por exemplo, a radioatividade, sobre isso, uma coisa bem interessante mesmo, a parte de energia a partir do núcleo, certo? A gente pode ver aqui. Mas se a gente não voltar, a gente vê aqui na aula, certo? Então, o núcleo localiza-se no centro, é uma região compacta, maciça e muito densa. Por que é muito densa? Se você comparar o núcleo com a eletrosfera, deixa eu voltar só um slide aqui, ó. Se você comparar esse núcleo aqui, isso aqui está fora de escala. Por quê? Porque esse núcleo é muito pequeno. Se, por exemplo, o átomo fosse do tamanho do Maracanã, esse núcleozinho aqui seria o tamanho da bola que está no centro do... Tem um aqui no calculador. Esse núcleo aqui seria do tamanho da bola que está no centro do estádio, certo? Então, foi muito pequeno, mas extremamente densa. Por quê? Porque praticamente toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Então, imagine uma coisa muito pequena que contém toda a massa do átomo, certo? Então, se isso aqui fosse do tamanho do Maracanã, o núcleo seria do tamanho da bola e praticamente 99,999% de todo o Maracanã estaria presente na bola lá no centro do estádio, certo? Ou se o átomo fosse tamanho com uma bola de futebol, o núcleo seria um mosquitinho que pousa em cima da bola, certo? Então, isso aqui é mais ou menos a proporção. Então, a massa do elétron é quase que desprezível e a massa do átomo está praticamente toda concentrada no núcleo do átomo. Uma coisa muito pequena, mas muito densa e compacta, certo? Então, existe uma força de interação muito grande aqui no núcleo, olha, porque é muito denso, certo? Existe uma força de interação muito grande aqui, certo? Uma coisa muito pequena e muito densa, muito compacta, você tem uma força muito grande de atração para ela, certo? Então, está aqui, uma compacto, maciço, muito denso, embora não seja indivisível. Cuidado, não seja indivisível, certo? A eletrosfera é uma região imensa em relação ao núcleo e de densidade muito baixa, quase que rarefeita. Isso significa que a maior parte do átomo é um grande vazio, certo? Praticamente toda a massa do átomo está concentrada no núcleo e a eletrosfera é quase que desprezível, quase. Não consiga desprezar os elétrons, não despreze os elétrons de jeito nenhum. A eletricidade, que vocês estão vendo aí a aula que a gente está dando aqui, ó, já nada mais é do que fluxo de elétrons, certo? É muito pequeno, mas você não despreza. Na natureza você não despreza nada, certo? O elétron é muito pequeno, é desprezível e não serve para nada, jamais. A eletricidade nada mais é do que fluxo de elétrons. Certo? Essa eletricidade que vocês estão vendo aí, que vocês ligam os celulares, que vocês estão com a luz ligada, tudo aí é fluxo de elétrons. Certo? Ligações químicas, né, de substâncias.
É na eletrosfera. Um recebe elétron, outro doa elétron, outros compartilham elétron, você faz uma ligação química e forma uma substância. Ou seja, o H2O, a molécula da água, é formada através de uma ligação química, uma ligação covalente, e a ligação se dá através do compartilhamento de elétrons. Isso aqui, ó. As substâncias só se ligam, só se faz a ligação através do compartilhamento de elétrons. É pequeno, mas não se despreza de jeito nenhum. Certo? Alguma dúvida, gente, até aí? Só abrir o chat aqui. Alguma dúvida? Dúvidas? Porque o número de nêutrons tem que ser igual de próton. Já a gente chega lá. Certo? Às vezes não é igual não, viu, Ismar? Calma. Os átomos são radioativos. Já a gente chega lá também. Já não, na próxima aula. Certo? A gente vai dar uma ênfase na parte de radioatividade. Quando é que é radioativo, quando é que não. Certo? Nem sempre o número de nêutrons é igual ao número de prótons. Certo? Nem sempre. E nem sempre um átomo que tem mais nêutrons é radioativo. A gente chama radioativo porque eles têm número diferentes, certo? Mas para ser radioativo, você tem que ter um número de prótons acima de 85. A gente chega já lá. Chega, na próxima aula a gente vê isso aqui, a parte de radioatividade, certo? Quando eu for estudar o núcleo mais a fundo. A gente vai ver algumas forças nucleares, como é que se juntam os dois, certo? Daqui a pouco, nessa aula, a gente já começa a dizer alguma coisa sobre o núcleo, certo? Isso aqui é uma tabela, uma tabelinha, que você tem aqui as relações entre próton, nêutron e elétron, certo? Partículas fundamentais, né? Então, você tem as massas aqui, muito pequenas, certo? A massa do próton, isso aqui é em quilo, 1,6 aproximadamente, 1,6 vezes 10 a menos 27 quilos, menos 27. É uma coisinha bem pequenininha, certo? 1,6 vezes 10 a menos 27 quilos, coisa muito pequena. A massa do nêutron, praticamente igual, né? A massa do nêutron é igual à massa do próton, certo? Praticamente igual, 1,6 vezes 10 a menos 27 quilos também, menos 27, certo? Não sei nem como é que diz isso aqui, menos 27. Já o elétron, já é 9... Ah, professor, é maior. É? 9,1 vezes 10 a menos 31. Ou seja, 10 mil vezes menor, que é cerca de 10 mil vezes... 1000 vezes, né? 1000 vezes, são 4 diferenças. O elétron é 1000 vezes menor que o próton e do nêutron. Ah, professor, como é que você sabe? Mas esse número aqui é maior. Mas a notação científica aqui é menos 31. Certo? Passou 3 casas para a esquerda, certo? Ele é cerca de 1000 vezes menor. Quer dizer que a diferença de 27 a menos 31 é de 4, né? É de cerca de 1000 a 10 mil vezes menor, certo? É a diferença. Então, o elétron é cerca de 1000 vezes, 1000 a 10 mil vezes menor do que o próton, menor que o nêutron, em massa, certo? E aqui é a massa relativa, gente. A gente transformou esse 1,6 vezes 10 a menos 27 em U, certo? Não precisa se preocupar com isso aqui, não. A gente disse que a massa do próton é uma massa relativa, mais ou menos 1 U. Você lembra de mol que a gente viu? Um mol é 1,6 vezes... Não, 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, 1 U é 1,6 vezes 10 a menos 27. Por que eu usava isso aqui? Justamente para comparar o próton, o nêutron e o elétron. Certo? Aí usar essa unidade aqui, ó, 1 U. Certo? Ou seja, se você quiser comparar os dois, se você dividir esse por esse, vai dar 1. Ó. Então, a massa do próton e a massa do nêutron praticamente iguais. U. E a massa do elétron é cerca de 5,4 vezes 10 a menos 4. Ou seja, mais ou menos 10 mil vezes menor. Certo? Só para você comparar esse com esse, para ficar mais fácil você ver. Certo? Massa relativa está aqui. Ó. Se a massa do próton é 1, a massa do nêutron é aproximadamente 1 também, que é praticamente igual. E a massa do elétron chega a 0. Porque é 10 mil vezes menor, né? Então, cuidado com isso aqui. Não é 0, viu? Ele tem massa. Mas aproximadamente 0. Fica 0,000 alguma coisa. Então, aqui a carga, só para vocês verem essa partezinha aqui, a carga do próton é positiva. A carga no nêutron não existe. 0. E a carga do elétron é quanto? Negativa 1. Ambas de mesmo número, olha. A carga do próton e do elétron são iguais. Só que um é positivo, o outro é negativo. A gente se preocupa só com isso aqui, ó. Isso aqui, as massas. A gente precisa entender. Isso aqui é só para a gente entender que o elétron é muito menor em relação ao próton e ao nêutron. E as cargas, em relação à carga, próton é positiva, elétron negativa e nêutron não existe carga. Certo, gente?
Primeiro, número atômico. A gente vai começar a estudar algumas particularidades do átomo. Todo átomo tem seu número atômico, que é um número característico de cada um, certo? Então, o número atômico Z, representado por Z maiúsculo, é o número de cargas positivas. Quais são as cargas positivas do átomo? Prótons, existentes no núcleo dos átomos, certo? Então, a quantidade de cargas positivas, a quantidade de prótons que existe naquele átomo, no núcleo do átomo, é justamente o número atômico. Então, se você pegar uma tabela periódica, não tem nenhuma aqui, né? Se você pegar uma tabela periódica, você não vai ver números atômicos iguais, certo? Você não vai ter números atômicos iguais, por quê? Porque o número atômico é característico de cada um. Como é que você identifica um átomo? Simples. Você identifica o átomo pelo número de prótons. É a carteira de identidade daquele átomo ali, certo? Cada átomo tem um número de prótons diferente do outro. Não existe dois átomos com o mesmo número de prótons. Ou seja, se você tem um átomo de oxigênio e o átomo de nitrogênio, se são dois elementos diferentes, eles não podem ter o mesmo número de prótons, certo? Então, o oxigênio tem um número de prótons, o nitrogênio tem um número de prótons, certo? Então, o número atômico indica a quantidade de cargas positivas. Então, cada átomo tem sua carga positiva, tem o seu número de cargas positivas. Ou seja, cada átomo tem o seu número atômico, cada átomo tem seu número de próton respectivo. Ok? É como se fosse um CPF. Certo? Não existe duas pessoas com CPF igual, também não existe dois átomos com o mesmo número atômico. Certo? Vamos chamar o número atômico de CPF de cada um. Vamos fazer uma comparação bem chula aqui, né? Então, diferencia um elemento químico do outro. Então, como é que você diferencia um elemento químico do outro? Pelo número atômico. Só pode ser pelo número de prótons? Pode, não deve, que é a mesma coisa. Se o número atômico de um elemento é 10, quer dizer que ele tem quantos prótons? 10. Se o número atômico é 20, quer dizer que ele tem quantos prótons? 20. Se o número atômico é 100, quer dizer que ele tem quantos prótons? 100. Ou seja, o hidrogênio, o número atômico dele é 1, quer dizer que ele tem quantos prótons? 1. O oxigênio, o número atômico é 8, quer dizer que ele tem quantos prótons? 8. E assim vai. O professor pode ter o mesmo número de elétrons, pode ter o mesmo número de nêutrons? Pode. Certo? O número de nêutrons pode ser igual. A gente vai ver os elementos isótomos. Né? Elétrons eu não sei. Mas, assim, números neutros podem ser igual. Agora, número atômico não pode. Cada um tem o seu, que é o seu CPF. Okay? Então, elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, se você quer saber qual é o elemento, vai lá no núcleo dele e conta o número de prótons. Bem difícil, né? Contar o número de prótons do elemento. E como é que você sabe que o elemento é o mesmo elemento químico? Se ele tiver o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Então, Z é igual a P. O número atômico é igual ao número de prótons. Basicamente isso. Certo? Número de massa. Praticamente toda a massa do átomo, deixa eu só ver se tem um slide aqui. Pronto. Praticamente toda a massa do átomo se encontra onde? No núcleo. O núcleo contém praticamente toda a massa do átomo. Certo? Praticamente não é toda. Certo? Cuidado com esse praticamente. Existem elétrons que vocês têm uma massa. É pequena, mas não desprezível. Mas a gente diz que 99,999% da massa do átomo se encontra no núcleo. Certo? Então, se você quase que despreza, entre aspas, a massa do elétron, o que é que vai inferir na massa do átomo? Se está toda no núcleo. Se no núcleo você tem duas coisas, próton e elétron, próton e nêutron, desculpe, o número de massa vai ser o quê? Um número inteiro que indica total de partículas, 10 minutos, depois eu abro outra reunião. Não se preocupe. O número de massa é um número inteiro que indica o total de partículas, prótons mais nêutrons, no núcleo de um átomo. Então, se você somar o número de prótons, o número de nêutrons vai dar esse Azinho aqui, ó, número de massa. Então, o número de massa é igual a P mais N, esqueci de colocar aqui, eu acho, esqueci. Será que está no outro? Tá. P mais N ou Z mais N. Se vocês quiserem, por favor, anotem isso aí, certo? A é igual a Z mais N, número atômico mais nêutrons, ou P mais N. Deixa eu só colocar no chat aqui. Aí... Deixa eu colocar no chatzinho, aí vocês anotem. A é igual a Z mais N, ou A é igual a P mais N. Deixa eu colocar esse aqui no número. Então, aí a fórmulazinha para
você achar o número de massa, certo? Só somar o número de prótons, já está no classe 1. Não, é só achar isso aqui não tá, cara. Essa formulazinha era para estar aqui no slide, esqueci de colocar. Mas E mais N ou P mais N, certo? Você soma o número de prótons com o número de nêutrons, ou soma o número de atômicos mais o número de nêutrons. Está saindo ragatanga aqui. Ei, baixa o ragatanga aí, ó. Sererê, rarerê, herdereta, tuberê, ciruba da dubla da tudo e do bibi. Possuído pelo ritmo ragatanga. Por convenção, a gente usa aqui, você tem um elemento químico, né? Macumba não, é ragatanga. O Fernando chegou agora. Por convenção, você tem o número de massa em cima e o número atômico embaixo, certo? Cuidado com isso aqui. Sempre que a gente vai ter um elemento, em cima vai ter um númerozinho, vai ser o número de massa, embaixo vai ser o número atômico. A gente viu ano passado, não é bom revisar. Certo? Então vamos lá, gente. Continuando aqui. Será que o número de massa é igual à massa do átomo? Deixa eu só abrir um chatzinho aqui. Quanto tempo? A gente tem 7 minutos ainda. Dá para fazer uma discussão sobre isso. Vocês acham que o número de massa é exatamente igual à massa do átomo? Volte. Vamos chato, cadê o chato? Sim ou não? Você acha que o número de massa é igual à massa do átomo? Ou seja, se o número de massa é 10, a massa do átomo é 10. Se o número de massa é 20, o número de massa é 20, a massa do átomo é 20 também. Quem tem a apostila do ano passado pode usar. Acho que tem. Pode usar assim como suporte, certo? Pode usar assim. Eu tenho uns livros aqui, se vocês quiserem, eu posso colocar o link, o grupo, para vocês baixarem. Certo? Vocês podem até pesquisar em livros, eu tenho vários livros aqui digitalizados. Certo? Até uma linguagem bem simples, uma linguagem bem boa. É livro de ensino médio, mas não existe livro de ensino médio, livro de ensino... É tudo livro. Livro de química é livro de química. Tem coisa para ensino fundamental, tem coisa para ensino médio. Certo? Então, se vocês quiserem, eu posso colocar os links aqui, vocês podem pesquisar. Química geral, tem vários livros aí na internet para vocês baixarem direto. Certo? O Alariba extra a gente vai usar. Eu não estou usando aqui porque está lá na escola. Mas tem a parte de átomo, tem lá também. Certo? É outro suporte. Quanto mais livro, melhor, gente. Bota isso na cabeça. Quanto mais fonte, quanto mais referência você tiver, melhor. Então, um livro diz uma coisa, outro diz uma coisa a mais, certo? Numa linguagem diferente. Então, você tem, por exemplo, vários pontos de vista. Aprendam isso. Quanto mais livro, quanto mais informação para vocês, melhor. Certo? Tem outros com a linguagem simples, tem outros com a linguagem mais avançada, e você vai fazendo sua referência bibliográfica. Ok? Então, a massa do átomo, o número de massa é a massa do átomo. Vamos ver isso aqui. O que se verifica na prática é que a massa do átomo é sempre menor que a soma das massas isoladas das partículas que ele possui. Ou seja, se você pegar a massa do próton mais a massa do nêutron, juntar os dois, você vai ver que essa massazinha é maior do que a massa do átomo. O átomo, quando você junta os dois, o átomo inteiro, com próton, nêutron e elétron, você tem uma massa menor do que se você pegar a massa do próton, a massa da quantidade de prótons, a massa da quantidade de nêutrons. Por quê? Porque tem essa parte aqui, ó, energia, certo? A energia está inserida nas massas aqui, ó. A energia é uma propriedade geral da matéria. É igual a massa, igual a volume. Toda matéria tem energia. Então, entenda uma coisa. Se você, por exemplo, pega um ovo, pesa ele, certo? Só o ovo, só a casca. Então, um objeto assim, maciço, certo? Uma bolinha que você joga na parede, ela quebra. Certo? Aquela bolinha, se você pesar antes, ela vai ter um peso X. Se você pesar antes, você rebolar na parede. A bolinha de isopor. Certo? Você pesa. Você pega essa bolinha e rebola na parede, ela se parte em 3. Certo? Depois que ela se parte, se você pesar essas 3 partes juntas, você vai ver que o peso é menor do que antes. Certo? Aquela bolinha inteira pesa um pouquinho mais do que aquela bolinha partida em 3. Ah, professor, mas é a mesma bolinha? É a mesma bolinha, mas parte dessa massa foi desperdiçada, não. Foi transformada em energia. Certo? Parte aqui, a energia, por exemplo, para romper essa bolinha em 3 partes, insere na massa. Então, parte dessa massa foi usada na forma de energia, certo? Para romper essa bolinha em 3 partes. A mesma coisa aqui, se você pegar um próton e um nêutron, você precisa de uma quantidade de energia imensa para você juntar os dois. O próton precisa ter uma quantidade de energia, o nêutron precisa ter uma quantidade de energia, aí você junta os dois, certo?
Aí você fica com os dois aqui, próton e nêutron, aí você cria um átomo com um elétron aqui, aí você vê que a massa do átomo ali é um pouquinho menor, certo? Porque você tem a parte da energia que quantifica na massa aqui, certo? Vou fazer um exemplo práticozinho para vocês entenderem. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Eu volto depois nesse slide aqui, isso aqui é extremamente interessante. Se você tem, por exemplo, o elemento químico hélio, o elemento químico hélio ele possui 2 prótons e 2 nêutrons, certo? 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se você fizer uma continha simples aqui, ó, número de massa dele, a gente vai pegar o quê? A massa do próton, que é esse daqui, ó, multiplicar por 2, mais a massa dos 2 nêutrons, concorda comigo? Se você pegar esses 2 prótons, a massa de cada um é 1, vezes 2, vai dar alguma coisa próxima de 2. E aqui a massa dos nêutrons, ó, 2 vezes a massa de um nêutron. Então, se você multiplicar e somar aqui, a massa do número de massa vai dar 4,03188U. Certo? Só que se você pegar o átomo de hélio e pesar ele inteiro, já com próton e nêutron, a massa dele é 4,002. Ou seja, a massa dele, depois que se junta os dois aqui, é menorzinha. Certo? Diferença de 0,02988. Isso aqui é a energia inserida naquele átomo, justamente para ligar os dois aqui. Ó. Então, como é que você junta próton e nêutron? Através de quê? Energia. E essa energia pesa. Você não consegue pegar nessa energia, que nem você consegue pegar no próton, no nêutron. Mas ela pesa, ela existe. Olha o peso delazinha aqui, ó. Certo? Então, isso aqui, a massa do átomo, isso aqui, e a diferença é energia. Porém, a rigor, como a diferença é muito pouca, a massa do elemento é praticamente igual ao número de massas. Certo? Porque essa quantidade de energia, se você for pesar, ela é quase que desprezível. A massa, cuidado, a energia não se despreza, pelo amor de Deus. Certo? Quanto tempo a gente tem? 1 minuto e 50. Mas eu abro outra reuniãozinha, mais ou menos 10 minutos, 15 minutos. Certo? A rigor, certo? Para facilitar os cálculos, a massa do elemento praticamente igual. É porque não tinha o tiozinho aqui, mas a gente colocar aproximadamente igual ao número de massa. Certo? Por exemplo, o número de massa é 4, massa do elemento 4. Certo? Se você for, por exemplo, desprezar entre aspas, essa outra partezinha aqui. Certo? Número de massa do hélio, 4. A massa do hélio, 4 gramas por mol. 4U, desculpa. Certo? A rigor, massa do elemento é o número de massa. Porém, a gente vai ver que não é igual porque parte dessa massa está na forma de energia. Certo? É justamente a energia utilizada para deixar aquele núcleozinho estável. Certo? Como é que você junta próton e nêutron e o núcleo fica estável sem repelir um, sem repelir outro? Certo? Essa energiazinha aqui, a energia de atração, força de atração. Certo? Uma quantidade enorme no núcleo para deixar o núcleo estável. Ok? Quanto tempo a gente tem? Menos de 1 minuto. Já, minha voz acaba aí, eu abro outra reunião e coloco lá, o link lá no grupo. Certo? Lança o ragatanga. Cadê? Tem outro slide aqui. Eu volto lá, tá? O pessoal não está entendendo, mas eu volto lá. Eu acho que isso acabou nesse slide aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar essa reunião e abrir outra, aí eu explico bem direitinho para vocês, tá? Acho que eu esqueci de gravar, não tá gravando. Essa partezinha aqui. Gravando. Eu vou separar para vocês essa última parte aqui. Já tá gravando, aí qualquer coisa eu coloco os dois, tá? A estrutura tão massa, a gente tem um número de massa. O número de massa você vai interessar o quê? O número de prótons e o número de nêutrons. Praticamente toda a massa do átomo está dentro do núcleo, então vai interessar o número de prótons e o número de nêutrons. Ou seja, se você tiver 10 prótons, 10 nêutrons, número de massa 20. Se você tiver 10 prótons e 15 nêutrons, número atômico 25. Número de massa, desculpa, 25. Certo? Simples. Aí vem a seguinte pergunta. Número de massa é igual à massa do átomo? Ou seja, se o número de massa é 10, a massa do átomo vai ser 10? Certo? Então, se vocês pegarem na tabela periódica ali, vocês vão ter a massa atômica, que a gente viu na aula passada. Certo? Então, tem um númerozinho lá. Então, por exemplo, o número atômico do oxigênio, será que eu tenho uma tabela periódica aqui nesse slide? Acho que eu tenho. Número de massa do oxigênio.
Cadê? Tabela periódica. Vixe, tem um não, né? Não, nada. Mas o número de massa do oxigênio é quanto? É 16. Para mim, eu tenho uma tabela aqui. O número de massa de oxigênio é 16. E o número massa atômica do oxigênio? Se você lá, é 15,9, se não é 15,86, alguma coisa assim. Certo? E por que é diferente, professor? Simples. Simples não, né? Um pouquinho complicado. Porque a gente verifica na prática que a massa do átomo é um pouquinho menor que a massa do átomo. Você vai ter uma massa menor. Você vai ter um neutro. Então, se pegar o neutro, soma dois, vai ter depois de dois, porque parte dessa forma de energia. É uma energia vem de onda. Então, você tem uma energia que você dividir por 2 e você vai ter que, depois de juntar, você vai ter uma energia também você chega em 1. Precisa de juntar, precisa de energia. É basicamente isso. Então, aqui, tá um império. Então, você vai ver os dois formando aqui império. Se você faz isso, será? Mas os próximos, os dois sabe isso, vão pensar em fazer a 3. Então, você coloca o átomo, juntar, deixa o átomo aqui, aí, exato, na massa. Você vê que vai aqui, ó, a massa mais 2. Porque parte daquela é necessária você deixar junto aquele átomo. Certo? Você não pega energia, você pega no próprio. A energia não é massa. A energia vai inserida dentro da massa. Certo? Isso é uma das coisas que eu já vi, certo? Essa parte de energia. Certo? Começa a estudar energia e começa a viajar para lá e para cá. Mas é uma viagem extremamente prazerosa para mim, essa parte de energia aqui. Certo? Falando sério. Então, essa diferençazinha desse peso aqui antes para esse peso depois é a energia que está inserida no núcleo para você deixar ele junto. Certo? Meu, tem gente lá fora. Mas a rigor, Ana Júlia, não se preocupe com isso aqui, não. Se preocupe com o quê? Que a massa do elemento é praticamente igual ao número de massa. Ou seja, se o número de massa do oxigênio é 16, a massa do elemento é quanto? E Mila, a gente lá fora. Se o número de massa do oxigênio é 16, a gente considera que a massa do elemento é 16 também. Mas você vê que a diferença é muito pouca. Se você pegar uma tabela periódica aqui, a massa do oxigênio é 15,8, 15,9, a gente está arredondando para 16. Certo? Ficou alguma dúvida aí, Ana Júlia? Faz tempo que tá falando? Duas vezes. É Fox que ela fala? Não, tá aqui. A Bisanete, é? Lucas. Você ligou pra Bisanete? Vai cortar a internet, pô. Não é Brisanete, não. Me deixar sabão. Beleza? Não se preocupe que na próxima aula a gente volta isso aqui, certo? Mas Clarice ainda deixou a dúvidazinha, mas eu vou dizer agora. Ó. Você pega 2 prótons e 2 nêutrons, pesa antes. Imagina a situação, você está pesando 2 prótons e 2 nêutrons. Aí pesou na balança. Quando você pesar os dois, vai dar isso aqui, Clarice. Ó. Certo? 10 minutos dá para a gente ver. Vai pesar isso aqui. Depois que você junta os dois, imagina que você solda os 2 prótons, solda os 2 nêutrons. Para soldar, você precisa de quê? De energia, né? Imagina uma solda. Para você juntar 2 partículas, 2 pedaços de ferro, você precisa de energia para você inserir ali. Porque é que quando você insere 2 partículas, duas barras de ferro, você ficou com a massa maior. Aí você ficou com mais energia. Certo? Você precisa de uma energia. No núcleo, você precisa de uma energia para você juntar, como fosse uma energia de solda, e você precisa de uma energia para você deixar ela junto. Certo? Os elementos ficam aqui juntos, você precisa de uma energia que deixa eles juntos aqui, senão eles fogem. Certo? Por isso que quando você pesa o átomo depois de estar junto, certo? Depois que você pesou aquelas 2 barrinhas de ferro, a peso dele é um pouquinho menor. Certo? Menor por quê? Porque ali está inserida a energia. Aí, certo? A energia que foi necessária para você juntar eles dois. Certo? Aí você desperdiçou um pouquinho, transformou um pouquinho dessa energia, mais ou menos isso aqui, e você diminuiu um pouquinho da massa. Então, a massa do átomo, depois que está construído, é um pouquinho menor do que a massa do átomo antes de ser construído. Massa do átomo, não. A massa das partículas antes de construir ele. Porque essa energia aqui, você transformou ela. Certo? Imagina um próton com uma barra de ferro, um nêutron com outra barra de ferro. Quando você junta os dois, você precisou de energia, aí você transformou essa energia, ela escapou, ela foi para outro campo. Então, se foi um pouquinho da campo, foi um pouquinho da massa também. Certo? Então, isso aqui é só para vocês verem, para vocês ficarem um pouquinho diferenciados nessa parte de que o número de massa, a massa do elemento, é um pouquinho menor do que o número de massa. Por quê? Porque essa diferença está na forma de energia. Então, isso aqui vocês ficam diferenciados nesse método quando o professor de química perguntar lá, se porventura eu fizer essa pergunta, dependendo da escola que vocês forem, aí vocês já
levanta o dedinho lá. Não. É um pouquinho menor a massa do átomo. Aí ele vai perguntar, por que você está dizendo isso? Aí você diz, porque parte dessa massa foi utilizada na forma, foi transformada na forma de energia para você juntar aquelas duas partículas que formam o núcleo do átomo. Aí a galera, parabéns. Aí você fica a galera fica com o olhão desse tamanho para você. Certo? Se for um menino, a menina diz, que homem. Certo? Se for uma menina, diz, isso é que é mulher. Tá vendo aí? Aí vocês ficam diferenciados. Certo? E a gente vai ver muito mais coisa nas próximas aulas. Eu quero dar uma ênfase na parte de radioatividade. Certo? Importante e perigoso. Certo? Tem essa linha aí, tênue. É uma coisa extremamente importante, extremamente perigosa. Como é que você trabalha com o núcleo dos átomos. Certo? Então, na próxima aula a gente se vê, galera. Eu vou deixar essa aula gravada. Mais tarde ela vai estar lá no YouTube. Quem tiver mais alguma dúvida, assista lá no YouTube. Se ficar com outra dúvida, a gente responde na próxima aula. Certo? Até sexta-feira. E convida a galera, só tem 28 pessoas. Pergunta aí onde é que está o povo. É para estar 90, aqui 93, só tem 28. Isso aqui é a aula, gente. Talvez a gente vai repetir isso aqui nas outras aulas, né? Quando a gente voltar, né? Teve gente que tirou o Zoom porque Por quê? teve aquele negócio lá que iam roubar. Não, teve nada a ver. O Zoom foi porque o pessoal tava entrando todo mundo, mas aqui só entra 100 pessoas. Ou seja, só podem entrar vocês, 93 e mais 7 pessoas. É a primeira coisa. Certo? A segunda, as pastas ficam... Qualquer pessoa pode acessar. Alguém vai entrar no meu computador? Eu tenho um antivírus aqui. Certo? Alguém vai entrar no meu computador e vai roubar minhas pastas? Não vai. Então, eles já consertaram isso aqui. Você só entra se eu permitir. Sim. Isso é desculpinha, homem. É, desculpinha. Só entra se eu permitir aqui. Ou seja, a gente vai utilizar... Pode dizer, a gente vai utilizar outra plataforma? Vai não. A gente vai utilizar o Zoom, que eles já consertaram isso aqui. Fizeram num dia, no outro dia consertaram. Então, manda a galera entrar aí, certo? Manda a galera entrar, não vai roubar conteúdo, não. Colocar o Zoom novo, porque já foi consertado. Só entra quem eu permitir e minhas pastas estão protegidas com antivírus. E eu posso colocar uma criptografia aqui. Bem fácil. Né? Não venham com mimimi, não venham com bola d'ouro. Só tem 27. Eu tirei o Zoom porque não sei o que teve. Nada a ver. Já foi consertado. É verdade. Todo mundo dormindo, Isso é frescura. é verdade, não é por causa que tem hacker, não. Então a pessoa, professor, tirei o Zoom, você vai repetir? Como é que eu vou repetir? Aí, vou dizer duas coisas, vou perder tempo quando a gente voltar repetindo tudo de novo? Não vou, né? Então aqui a gente tá dando aula. Certo? A gente tá dando aula. A pandemia fez a gente fazer isso aqui, essas lives aqui. Isso aqui é aula normal. Certo? Paulo, Deixa de mimir. Oi. quando a gente retornar, vai ter esse conteúdo explicado tudo de novo? Provavelmente não, né, meu amigo? Provavelmente não. Você vai passar a prova logo não, né? Então tem as aulas lá no YouTube, a gente tá vendo aqui tirando as dúvidas. Provavelmente não vai dar, senão a gente perdeu tempo. Se for para ver tudo de novo, a gente ficaria em férias até voltar, não é verdade? Né? A prova talvez vai ser as atividades, depois né? explica tudo de novo. Tá, então se eu for explicar tudo de novo, a gente fica de férias nessa pandemia todinha. Depois, quando a gente voltar, Ei, Paulo. explica tudo de novo. Tem sentido a gente explicar tudo de novo, né? Paulo, Oi. as provas vai ser as atividades? Tipo assim, se isso se estender mais? Não sei. Minhas provas não, vai ser prova normal. Quando a gente voltar, vai ter outro calendário de prova, que a gente era para estar fazendo prova agora, né? Vai ter outro calendário de provas, a gente vai fazer a prova no outro calendário, certo? Até porque a direção diz que não tem autorização para a gente estar fazendo avaliação. Não é autorizado a gente fazer avaliação, certo? Graças a Deus. Minha prova vai ser prova normal. Vai ter o calendário, naquele calendário ali, no dia da minha prova, a gente vai fazer a prova, certo? Só isso. Mas, tipo assim, se isso se estender muito. Se estender muito, a gente vai ver, meu. Então tá todo mundo no... A universidade tá todo realmente mundo tá no dizendo mesmo que vai até barco. 2022, Paulo. Certo? As escolas estão no mesmo barco, o comércio está no mesmo barco, ninguém sabe nada, ninguém sabe se vai prorrogar depois do dia 23, ninguém sabe como é que vai ficar depois do dia 23. Ou seja, uma pandemia que nunca foi vista, quer dizer, foi vista durante a peste negra. Michelin vai dizer isso aí. Né? Mas é uma coisa mundial, não é coisa pontual, não é só o Mossoró, é o mundo todo. Está todo mundo parado, então a gente está assim, o que é que vai acontecer? Não sei. Né? Eu vou